Olá, pessoal, aqui é a Jennifer. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de podcast. Eu sou advogada, representando a Comissão de Igualdade Racial da UVES Taboão das Terras, junto com a Tamires. Olá, pessoal, eu sou advogada, representando também a Comissão da Igualdade Racial, e hoje nós vamos entrevistar duas pessoas muito especiais, né, doutora Jennifer? Hoje temos a Raine e a Tatiana, do Instituto Madu. Tatiana como presidente, a Raine como participante do Instituto e também historiadora. Está aqui para agregar um pouquinho sobre a falsa abolição que temos atualmente. E nesse quesito, Raia, saber a sua opinião, que muitas pessoas acham que com a abolição o Brasil ficou a mil maravilhas. Mas a gente sabe que não. E na sua percepção como historiadora, né, como pessoa, como você vê essa nossa falsa abolição? A gente pode começar entendendo, né, o que foi o 13 de maio. Porque a sensação que se tem é que tudo aconteceu naquele dia do 13 de maio. Vivemos quase 400 anos de escravidão. E você fechar todo o processo apenas para aquele dia que parece ser um dia de salvação é contraditório. É pôr no lixo ou é pôr no esquecimento histórico tudo que aconteceu antes, todos os movimentos de lutas que foram feitos através da dor e da resistência. Sim. Você acredita que após a abolição da escravidão, a população negra ela alcançou de fato uma liberdade? Liberdade, Tatiana. Liberdade. Qual é a liberdade que nós temos até os dias atuais? Primeira questão que a gente também precisa fixar. 14 de maio de 1888 foi o dia mais longo da população preta no Brasil. Ai, como assim mais longo? Se o dia tem apenas 24 horas. Você imagine a cena do 13, com a lei assinada e todas as populações pretas, escravizadas, forras e que nasceram livres. No Brasil, com certeza comemoraram o 13. Mas e o 14? Para onde eu vou? Com 4 crianças, 2 do senhor de engenho, uma é do capataz, e pode ser que uma seja de um relacionamento que eu tenha tido, de um cara que também foi vendido. Então você imagine aquela cena de uma mãe com 4, 5 filhos, sem registro, sem nome, né, para aquelas crianças, para onde ela ia. Que Brasil é que a gente vai começar? Estamos falando de que liberdade. E acaba ficando estranho que eu estou te devolvendo com um monte de perguntas que a própria história precisa nos responder. Mas quem fala sobre nós e quem conta a nossa história? Quem forma o livro didático dessa história? É a Europa? É Portugal? Aí, a partir desse contexto, a gente entende por que ainda temos tantos problemas. Então, você entende que realmente o Estado não cuidou de nós. Aí eu pergunto, que Estado? Para quem esse Estado? Exato. Tem uma música que fala sobre isso, né? Silêncio sem documento, né? Foi assim o dia 14. Estávamos silêncio, sem documento, sem destino, sem casa, sem perspectiva, sem saúde, sem moradia. Para onde ir? Nada. Sem esperança. E essa construção não é liberdade. Sim. Então eu não posso idolatrar o dia 13 achando que foi legal a assinatura. E eu não estou desmerecendo a assinatura da Princesa Isabel. Não. Eu estou afirmando que só a assinatura não foi a única causa da liberdade. Né? Sim. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. E a escravidão ela é baseada no capitalismo. Então foi um processo de ganho de dinheiro para os senhores. Quando a escravidão decide ser terminada no Brasil, a assinatura da Lei Áurea acabou ali, muitos senhores eram contra. Sim. Tanto que a República do Brasil veio por causa disso, de quem não concordou com essa história de exterminar com um monte de funcionários ao qual eu não pagava nada. Pelo contrário, eu colocava em situação de mazelas sociais, psicológicas e físicas. Então, a liberdade ela não existia nem antes, nem durante e principalmente depois. Na sua concepção, existe uma relação entre a falsa abolição e os tempos atuais do nosso país? Como a gente falou agora, né? Essa liberdade ao qual ela não foi colocada na mesa para que a gente pudesse discutir um projeto de políticas públicas, né? A gente caminhou muito.
A gente caminhou tanto que olha que está com esse microfone, dourado até chique, né? Muito bonito. Dourado, mas assim, está com o microfone, está como doutoras, é compreender que houve uma caminhada. Porque se hoje nós estamos aqui na mesa falando da nossa história, quantas pessoas precisaram morrer antes? Nossa, né? Quantas mulheres Sim. trabalharam juntas para comprar carta de alforria para homens? Não era para elas, não. Era para eles. Então, quantas mulheres alimentaram os filhos das mulheres brancas, deixaram seus filhos com fome, porque o leite primeiro era para casa grande. Então, estar hoje num espaço como esse, ocupando essa cadeira e falando sobre nós, discutimos políticas públicas, discutimos como o capitalismo selvagem ainda nos mata e ainda tira o nosso direito de liberdade, é compreender que até aqui valeu a pena essa luta. E não está perfeito. A nossa movimentação hoje, doutoras, é para que a futura geração de sobrinhos e filhos de vocês colham a sociedade um pouquinho melhor, mas que eles também entendam que a luta por liberdade precisa continuar. Porque quem sabe daqui a 100 anos a gente consiga respirar um pouco mais confortável. Claro que eu não estarei mais aqui. Tudo bem. Não estamos abrindo espaços para vários outros, assim como a gente fala da ancestralidade, a gente tem que falar dos dias atuais. Sim. Quem abre espaço hoje para que os nossos, né, quem nós vamos gerar, enfim, os nossos netos, os nossos sobrinhos, quais são os espaços que eles vão realmente ter para fala. E dentro dessa jogada da liberdade, né, assim, sua avó, sua mãe e você. Se a gente faz essa linhagem, a gente compreende. A Bisa e quem vem antes, aí a gente está falando de ancestralidade, né? Sim. Essas mulheres. Aí eu não estou desfazendo dos meninos, mas eu estou falando das mulheres enquanto útero. Também geram esses meninos. Então, esse contexto historiográfico da ausência de liberdade é um projeto montado a partir do livro didático. A gente ainda estuda que o Brasil foi descoberto. Sim. Né? Você vai pegar provas de atividades de concursos que vai dizer assim, ó, mas o negro, os negros vieram para o Brasil. Eles não vieram. Eles foram trazidos à base de um processo de sequestro. Mas quem facilitou para os negros chegar nesse momento de escravidão foram outros negros. Foi o capitalismo. É o lucro, a gente está falando de lucro. Lucro através, foram quase 400 anos. Quantos anos tem o Brasil? Quando a gente fazendo nessa pauta, a gente passou mais tempo no processo de escravidão do que no processo dessa falsa liberdade, Sim. ao qual a gente vive hoje, né? O Brasil, ele vai te dizer que ele não é racista. O Brasil, ele vai criar uma falsa democracia racial, onde ele vai dizer assim, não, a gente tinha uma vida amistosa. O shopping vai abrir para que eu possa entrar, ou qualquer outra loja de grife caríssima. Mas eu sei quais são os olhares, eu sei quem me segue, eu sei quem observa. Sim. E é no automático. Mas eu vou dizer a você que eu não sou racista. Não, mas a gente Brasil não é racista. Eu tenho um amigo negro. Desculpa. Né? Eu entendo. E outra questão, vocês passam muito tempo falando só de escravidão. Mas a gente queria falar sobre outras coisas. A gente poderia falar de literatura. Olha que legal, né? Falar de um mundo para as crianças melhores. Mas a morte através do racismo ainda nos atinge. Através do racismo estrutural, né, que não E é silencioso, que parece que não. Machuca demais. Eu costumo dizer que o racismo, ele é sofisticado. Ele te oferece até uma taça de champanhe, titi. Sim, Mas ele tá ali. vê lá. Sim, ele sempre vai estar livre, sim. E nesse caso, eu penso muito que eu tenho irmãos mais novos do que eu, né? E são mais claros, mas são, são ainda negros. E meu irmão, ele não tem essa percepção de ser um homem negro ainda. Eu converso muito com ele, mas ele tá naquela fase rebelde, de adolescente. E a gente conversa muito sobre isso e eu pergunto pra ele, tipo, você tem essa noção na escola, né, no ensino? Ele fala, não, velho, né, hoje em dia eu aprendo de outra maneira. E eu fiquei assim, meu Deus. Mas, e aí a gente. Eu acho que é uma defasagem na educação também, que eu penso que tem que vir muito da base. Tanto em casa como na escola também. Porque muitas vezes os adolescentes se apoiam muito na escola, né? Em algum professor, em algum coordenador. Eu mesma tinha meus apoios na escola. E aí, na sua visão também, né? Você acha que o ensino é muito falho nessa parte?
Isso agregando o que você disse, ontem nós estávamos conversando justamente sobre isso, né? Exatamente. Os estudos na Bahia, eles são muito mais robustos, digamos assim, em relação ao ensino da história do povo negro, da escravidão. E quando se afasta, né, dessas cidades, enfim, da Bahia, desse estado, a gente percebe que a história, ela se transforma, né? Não sei, talvez seja um ponto de virtude dentro da história. Ai, aí eu vou trazer para você. Quando você fala dos seus, que você está trazendo a história da sua família, e aí você pode explicar muito melhor o quanto que dentro da nossa família mesmo foi embranquecida a nossa história e que nós não passamos para os nossos filhos, né? Nós, quanto adultos, não sabemos da nossa história. Por isso que os nossos poucos sabem também. E existem famílias que mantiveram a história viva. E são poucas. E a maioria vem da onde? Nordeste, né? Porque o Nordeste partiu do Nordeste, na verdade, a questão de todo o tráfico, enfim, chegávamos lá. E aí você continua, porque você. Na real, é assim. Nossos pais tiveram pouco acesso, né? Eu vou falar do meu, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai é operário, mestre de obra. Então, assim, ele teve pouco acesso ao conhecimento. Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar, minha mãe falou: você só tem a escola, não vai ter outra coisa. E aí, entender o processo de negritude a partir de meu pai foi um olhar que eu construí, não que ele sentou e falou: ó, preta, achou ele falar, você é negona, a porta só vai abrir até aqui, só vai ter esse espaço e o resto você vai ter que conseguir. Ele não me disse isso, mas ele falou: a única forma de virar a chave é a educação. E nessa construção educacional, da sociedade, da minha rua, o que é que o pessoal da minha rua tinha acesso, o que é que a gente não tinha acesso, você vai construindo. E aí eu vou perceber o que é que os alunos escutam enquanto música, né? Onde frequenta. Porque às vezes quem faz a formação de casa no letramento racial somos nós enquanto alunos. Né? Ó, pai, não é assim que você fala, né? Presta atenção. Você vai ali fazendo essa reconstrução familiar por conta da vida dura que os nossos pais tiveram de não ter esse acesso nem à leitura e nem à informação de forma nítida. Acorda 3 horas da manhã, chega em casa 10 horas da noite. Não dá tempo. E aí, a juventude tem escolhido o quê? A mídia, enquanto redes sociais, tem oferecido o quê? Porque a geração de vocês pegou uma parte dessa mídia da internet. Mas a geração da agora é muito mais pesado. Mas parece que é tudo lindo aquilo que se posta nas redes sociais. E não é. Né? E não é. Então, a educação ainda trabalha com um livro feito na visão eurocêntrica, que a gente pode falar do embranquecimento desse processo. Quando se acaba a escravidão no Brasil, né, entre aspas, a gente vai ter um movimento que vai dizer assim, ó, mas a gente tem o mito da democracia racial. Mito? Mito é uma coisa que não existe. Então, essa democracia racial, ela vai dizer assim, ó, mas eu tenho imagens do senhor de engenho deixando seu filho brincar com o filho da negra que era da Casa Grande, ou que era da senzala, ou que era do agro, que trabalhava ali na agricultura. Mas e quando essa criança branca crescia, quem era o escravizado dele? Era a mesma criança ao qual ele brincava. Então, não dá para fingir que foi tudo muito legal. Romantizar. E para manter essa democracia racial de tudo muito bonitinho, eu vou fazer com que os adolescentes entendam o que seu irmão entende. Porque é muito mais fácil. Não compreender que só quem pode falar de nós somos nós. Sim. Mas as pessoas brancas não entram nessa história? Claro que entram. Porque a luta antirracista é de todos. Até porque as minhas amigas brancas vão estar em espaços que eu jamais terei. Por falar disso, eu estou amando essa mesa, né? Uma mesa extremamente ancestral, né? Salve todas que vieram antes da gente. Mas as nossas amigas, colegas brancas precisam entender o processo da falsa liberdade, precisam entender o processo antirracista, porque elas vão estar em espaços e em movimentos que a gente nunca vai entrar. E isso é o racismo estrutural, que é sofisticado. Sim. E aí, como é que eu formo esses adolescentes?
através da informação. Mas aí estão assistindo um programa que a gente nunca nem foi convidado para sentar lá na mesa para conversar sobre nós. Exatamente. Entende? Então essa formação, ela é necessária para todos. Existia oficinas antirracistas nas escolas, começa na escola, Uhum. mas aí da escola leva o café da manhã de casa. Você conversa com seu pai, você conversa com sua mãe, você dialoga de uma forma que eles entendam e que passe para outros. E é de formiguinha. É de formiguinha. Acredite que todo movimento de luta antirracista dentro das senzalas não aconteceu nas redes sociais, porque não tinha. Mas eu falava para alguém que falava para alguém que já estava em outra senzala de uma fazenda enorme. A Bahia é o estado mais negro fora da África. E por que a Bahia não tem racismo? Tem. É uma das polícias que mais matam no Brasil. Entende? Então, é dentro dessa sofisticação, desse mesmo policial que saiu de onde eu saí. Uhum. Mas primeiro atira para depois perguntar. E eu não estou pedindo que a polícia suba levando a flor. Não. Mas eu estou dizendo que o processo racial está envolvido em todos os aspectos. E é por isso que a política pública é tão importante. Para que chegue no seu irmão, para que chegue no meu sobrinho. Uhum. Para que chegue no seu filho futuramente. Então, é nosso. Né? Para que chegue dentro das mulheres ao qual a gente atende no Instituto Madu. Então, é esse processo que é nosso, é uma pirâmide construída por nós. E a base ainda somos nós, mulheres pretas. E saber entender também como tudo foi construído, né? A partir do momento que a gente sabe como o porquê que foi construído a base policial, que foi justamente para conter aqueles negros que supostamente receberam alforria, e a partir desse momento eles são vistos como, malandros, como pessoas que não gostavam de trabalhar, que a gente estava escutando muito essas gírias, infelizmente, e eram os que mais trabalhavam. A polícia ela foi criada para isso, para conter. E isso veio de geração para geração. Hoje a gente chega em um momento, quando vamos falar de violência, quando vamos falar de racismo, se a gente não entende como a polícia ela foi construída e que até hoje isso vem sendo replicados, a gente não vai entender da nossa história. Então a gente precisa entender esse contexto para mudar. E quem abre essas portas para a gente são os brancos. Não tem como a gente estar sentado em uma mesa e não compreender que foi uma minoria que realmente entendeu que esse mecanismo ele precisa ser falado por nós e que abre essa porta para a gente estar aqui. Eu costumo dizer Ter assim, né, conhecimento. que mulheres, quando abrem a porta para outras mulheres, e aí pode ser branca, preta, indígena, ela precisa abrir a porta, ela precisa segurar a porta para que as meninas entrem e consigam sentar, porque a gente está cansado de ficar em pé. Bem apertadinho ali, próximo da porta, para ver o que é que vai acontecer. Não, a gente gosta de conforto. Então, ao abrir a porta para outras meninas da idade de vocês, outras doutoras, ou futuras juízas, ou o que vocês decidirem fazer da vida de vocês, consiga uma cadeira para sentar. Não convide para deixar na porta em pé, no cantinho ali não. Porque foi esse, Né? nem na última fileira, porque foi esse movimento que nos trouxe até aqui, a esse microfone. Foi porque Mulheres Enquanto Garantiu a Alforria, tem uma parte da história, que não está na pergunta, mas eu vou te contar, que diz assim, ó, durante o processo das fugas dentro das senzalas, dentro das fazendas, geralmente elas aconteciam aos domingos, porque era o dia que os escravizados não trabalhavam. E o toque do atabaque dizia em que lugar o capataz estava. Então, quem tocava eram os mais velhos, porque não aguentavam correr para fugir. E aí, os mais velhos tocavam como se fosse um samba de roda de um domingo sem trabalho. E já sabiam quem iam fugir. E aí, o toque dizia, e tinha que mudar o toque sem que outras pessoas entendessem a mudança, porque tudo era motivo. Sim. E as fugas aconteciam em massa? Não, para não chamar atenção. Mas as fugas aconteciam como movimentos de resistência. Todas as pessoas que fugiam sobreviviam? Também não. A gente está falando da mata fechada, fazendas longe, até chegar em espaços como quilombo. Hoje a gente fala do movimento chamado aquilombamento. Isso aqui é um movimento de aquilombamento, onde nós estamos falando das nossas e dos nossos e da nossa história. Então, por que acontece isso aqui hoje? Porque lá atrás alguém tocou atabaque como forma de resistência. Eu não fazia ideia disso. Eu tô encantada. Ontem, olha, estávamos assim, e as tranças, né? E a cristal de cabelo. Aí eu falei assim, não, gente, eu não vou dar spoiler, porque quem é a historiadora
é a Haim. Eu falo sobre o contexto e cada uma dentro do seu limite. E para falar sobre história, ninguém melhor do que ela. E tem uma história em relação às tranças, né? Também. É que, na real, como eu falei que a nossa história foi contada pelos portugueses, o que acontece? O livro didático é mantido através né, da história deles, e tudo que é nosso é oral. Então, a tataravó de alguém que contou para alguém, que contou para alguém. Então, essa história oral, durante muitos anos, ela foi esquecida. Então, ninguém é colocado no livro didático que famílias negras resistiram ao processo de escravidão e venceram. Sim. Eu sempre vou contar de forma pejorativa. Por isso que histórias como a história das tranças, que vai ter quem diga que não é e vai ter quem diga que é. Não, mas é mentira. É uma ilusão. Ah, é porque zumbi não existiu. Ah, porque zumbi tinha escravo. Ah, porque Dandara não existiu. Alguém pergunta que o Mickey e a Minnie existem de verdade? Você entende? Então, Quem se surpreende com o Zé Carioca? Exato, é isso. aí a gente vai começando a perceber o que é dos personagens infantis que você vai me garantir que é real. E alguém pergunta, não, a gente compra a história, compra o desenho, compra a boneca, compra o livro e segue. E por que quando a história é nossa, tem que ter alguém para duvidar? Porque eu tenho que provar, provar e provar. E ainda continuar. Sempre certo. Deslegitimar a causa, né? É mais fácil. Na opinião de vocês, dentro da nossa sociedade, o que pode ser feito para combater, então, o racismo? Para trazer uma sociedade mais igualitária? Paty, pode começar. Fala de óbvio, eu vou deixar. Começar falando, né? Acho que daí, acho que a não violência é o começo. Eu acho que a partir do momento que você já sabe da sua história e começa a ir atrás da sua história, não acreditando que ela é contos, você já está dando um passo para que, em vez de misticismo, enfim, né, já mude o nosso contexto. Quando a gente vai falar sobre o racismo, quando vamos falar sobre o contexto da violência, e a gente realmente tem o conteúdo, tem nomes, enfim, a gente já está mudando. Então muda-se aos poucos. Muda quando eu me junto a Raine, quando eu me junto a você e a você. Quando a gente vem para cá, para essa sala, a gente já está no processo de mudança. Já estamos no processo de aquilombamento, de passar a nossa história para que quando alguém ouvir, já vai falar bem assim, nossa, eu vou agir de forma diferente. Então, quando nos espaços a gente dá a primeira cadeira e não a última, quando nós fazemos questão de que alguém da nossa referência e não a referência do outro, assente-se à mesa para falar realmente do conteúdo que ele sabe, não deixar alguém por achismo, enfim, falar sobre nós, a gente já está mudando. É um processo que a gente estava vendo um dia, né, num evento, que vai demorar mais 100 anos, 150, para que a gente entenda ainda a nossa história, porque são poucos que constroem esse movimento. Então, começa a por aí, partir daí, né? Seguindo a fala da Tatiana, a gente compreende que depois de entrar na sua casa, né? Eu estou na sua casa, entrei a sua mesa, fui bem recebida, água, café, chazinho, são ótimos. Mas entender que o conhecimento é poder. Então, conhecer a sua história é a primeira referência de liberdade. E destruir essa falsa liberdade. Porque quando eu sei, o outro vai me falar o que quiser. Mas eu sei. Sei de onde eu vim, sei onde eu quero chegar, e sei que eu trago como referência de leitura, quem eu sigo, mas eu também sei para quem eu preciso abrir aquela portinha que eu falei, né? Para trazer junto. Porque senão eu sozinha numa cadeira não vou fazer muito efeito. Porque eu tenho um mundaréu da branquitude e eu lá silenciada. Não vou fazer. O barulho é muito pequeno. E aí vem Jennifer falar de racismo de novo. De novo, menina, essa mesma história. Vocês não têm outro assunto, não. Mas o mundo, ele é racista. Porque, historicamente, devido a todo o processo colonial, eu não queria que fosse bem diferente. Eu queria ter nascido no Beni. Eu queria usar aqueles tecidos maravilhosos. Eu queria entender todo o processo. Quem foram as rainhas, ao qual eu não sei nem de que lugar da África eu sou, porque eu fui apagada dessa história. Mas uma pessoa branca, ela sabe. Que ela fala assim, a minha família é italiana. A minha família é portuguesa pelo meu sobrenome. João da Silva era da família Silva. João Pereira era da família Pereira.
Porque a primeira coisa que foi tirado de João foi o nome dele. Imagine de onde João veio, né? O meu pai é um negro retinto e a família de meu pai, ele é do Recôncavo. Para quem conhece a Bahia, é do lado de Itaparica, vão lá conhecer, que é lindo, né? Águas cristalinas, água quentinha, mas o Recôncavo e a ilha ficam próximos. Então, o Recôncavo baiano, onde tem parte da história escravocrata, é onde foi plantada as canas-de-açúcar, que enriqueceu muito os brancos brasileiros, e naquele caso, baianos. A partir desse processo, eu tenho certeza que minha avó, nem a minha bisavó, sabem a origem do povo dela. Então, essa história foi abortada. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é quem somos enquanto seres humanos. Entender o que é movimento antirracista. Porque não basta dizer só que não é racista. Eu não sou racista, meninas. E o que é que você faz enquanto movimento antirracista? Me indique um livro, um filme, um espaço que eu possa frequentar. Ser antirracista é ter ações contra o racismo. Não é me dizer só que tem um amigo negro. Nossa, e complementando isso, é muito triste quando você escuta de um negro que tem uma influência que poderia ser positiva, falar que queria ser capitão do mato, que era bom no transporte. É uma coisa assim que chega até embarga a voz, porque é uma coisa que você não acredita. Você espera ouvir de qualquer outra pessoa, menos de uma pessoa negra. Eu penso assim, no dia 14, você não tinha mais sobrenome. E quando você entende que você não tem o sobrenome, porque quem te deu o nome foi o seu dono, de quem vai ser o seu sobrenome? A partir do dia 14 de abril, nós não tínhamos sobrenome. E entender que hoje, como a Raine trouxe, que os nossos sobrenomes foram feitos em cima dos nossos donos. Então, poucos construíram o seu nome. E quando a gente fala assim, não, mas o meu sobrenome é referência a europeu. Ah, veio de tal lugar. Quem te trouxe isso? Quem foi o seu... Porque é verdade. Verdade. Porque é verdade. Porque quando você vai procurar, né, que agora tem aquela questão de você fazer o exame, o genético, né, o exame genético da onde você veio, você vai saber que o seu sobrenome não é Silva, não é Pereira, né? Você tem um outro sobrenome que até vai trazer para a gente um desconforto de entender da onde estão os reais meus, porque infelizmente até disso foi tirado, né? Até isso foi tirado da gente. Dentro dessa questão do sobrenome, houve uma revolta na Bahia, que é chamada Revolta dos Malês, que também é um desses motivos, né? Quem não assistiu o filme, assista Os Malês, que está lindíssimo. Mas assim, a Revolta dos Malês na Bahia, ela foi um marco da luta antirracista, onde negros que adoravam Alá, que tinham acesso ao Corão, então pronto. Então, eles não eram de religião de matriz africana e eles sabiam ler, porque você entende o que é que eu construo enquanto história, como se todas as pessoas que foram trazidas da África eram de religião de matriz africana. E eu não estou desmerecendo, que também tinham essas pessoas. Mas havia uma quantidade grande na Bahia de negros malês. Então, eles tinham o Alcorão, eles liam, eles faziam a sua adoração a Alá, e eles montaram uma revolta que não acontece, mas ela muda a história da Bahia. Quando alguém entrega essa revolta à polícia e a polícia vai atrás dos negros e acontece a carnificina porque os negros não tinham acesso a arma de fogo, alguns foram enviados novamente para a África. Aí eu te pergunto, para que África? Porque se eu pensar que a minha bisavó foi capturada e trazida, então eu sou a terceira geração, né? Já a partir de 1535, 36 ali é que começa a cana-de-açúcar que vem, as mudas vêm, elas vêm da África. Os negros são trazidos da África. Então, mas eles tinham acesso ao conhecimento de transformar a cana em açúcar, cachaça, melaço e rapadura. Logo, nessa revolta, que vai rolar mais ou menos em 1835, por ali, eu vou voltar para a África, mas eu vou voltar para que África? Eu vou encontrar quem lá? Como que eu vou? E aí, muita gente teve que voltar, porque o Brasil não queria mais comprar escravizados da Bahia. Com medo
dos motins e das revoltas. Então, a sensação que você tem para a mudança que você me pergunta é que todo mundo aceitou. Ai, mas os negros foram cativos. Nem os indígenas aceitaram, nem os negros aceitaram. Mas aí falando do meu lugar de fala, seguindo de Jamila Ribeiro, os negros não aceitaram e fizeram motim o tempo todo. Vai ter história de envenenamento, vai ter história de suicídio. O suicídio era algo comum a partir do navio tombeiro. As pessoas já se suicidavam com medo desse novo. E ao chegar nas senzalas, né, o abuso sexual, os estupros, as gravidezes indesejadas, os abortos, as doenças, o maltrato com o seu senhor, mas o maltrato também com as suas senhoras, por ciúme dos seus maridos. O capitão do mato se sentia no direito de também, depois que o senhor tivesse relação, também de ter essas relações. A história de Chica da Silva veio para fazer toda uma transformação. Chica ela não teve carta de alforria. Ela morou com o homem branco como esposa, mas ela não era esposa e ela não teve carta de alforria desse senhor que era o dono dela. Então a gente tem muita história que o livro não vai nos trazer, mas a gente sabe através da oralidade, né? E aí, para falar da Revolta dos Malês, a Bahia, enquanto referência dessa história, a gente compreender que negros que eram católicos, negros que eram adoradores de Alá e também candomblecistas, eles se unem para lutar contra esse processo escravocrata na Bahia. Quem conhece Pelourinho ali, né? O movimento está acontecendo ali no sítio de Salvador. É uma luta feia e sangrenta por conta dessa ausência dessa arma de fogo, né, da pólvora, para poder ter esse tiroteio entre eles. Mas depois desse dia da revolta, o que é que vai acontecer com o Brasil? Vamos parar de comprar negros na Bahia e quem era dessa religião, quem era adorador de Alá, passa a falar que não é mais. Porque eu tenho certeza que se essa revolta desse certo, a Bahia seria hoje, sabe? Alá, Deus católico, cristão e candomblecista. Ia ser isso na frente, pela quantidade de negros que tinha na Bahia. Mas a revolta deu errado e aí quem era ficou com medo. Porque viu tanta gente morrendo, eu falei assim, eu que não vou falar que sou. Eu vou dizer que eu sou católico. Vou ficar aqui quietinha, assistir a minha missa ali, para poder E aí a gente volta para a questão da resistência. Então é uma falsa liberdade, mas é um movimento que eu só vou conseguir permanecer viva quando eu conhecer minha história. E mesmo aquilo que me foi abortado, que eu não conheço, eu vou pesquisar a história do meu povo. Porque eu vou entender a minha bisavó, eu vou entender a minha avó, a minha mãe, e por que que eu dei um baixo a partir daqui, estou trazendo um diploma para casa. E eu quero que os meus irmãos mais novos também tragam. Eu quero que os filhos das minhas amigas também tragam. Entende? A história da gente começa a mudar a partir daí, porque eu vejo em você. Ai, você vê, as meninas são de direito. Formadas, agora são doutoras. É isso que alegra as nossas mais velhas. Que elas vão entender assim, ó, todas as roupas que eu lavei, todas as casas que eu precisei limpar, todo o movimento de humilhação que eu passei para que minha filha tivesse uma vida um pouco melhor, mas para que as minhas netas tivessem uma vida completamente diferente. O caminho é esse. E É não desistir. aí, né? Não. Porque aí, vocês sabendo da história, vocês vão contar para quem essas histórias? Para quem tá na casa de vocês esperando, para os filhos que vocês vão gerar. Então, quando fala do embranquecimento da nossa história, é vocês agora que vão mostrar que esse embranquecimento ele não vai acontecer. Vocês vão começar a falar da história para os seus. E aí a gente consegue ter força. Para mudar. E esse é Tintin que você trabalha aqui, vai. Sim. Deixa eu falar. A literatura, né? Eu sou professora de história, eu sou pedagoga, e são algumas coisas aí que vai na frente. No ano de 2019, quando a Escola de Samba da Mangueira, foi um ano antes da pandemia, e eu fui pro ensaio da Mangueira, porque eu amo samba, porque o samba é resistência, porque o samba é. Sim. E a música que tinha ganho para fazer o enredo do carnaval era Venha Ver a História que a História Não Contou. E aí eu falei, caramba, eu falo sobre isso todo dia na aula. E ninguém nunca me deu essa voz para eu escrever esse enredo. Aí eu fiz um texto contando como é importante conhecer personagens que a história não nos mostra. Eu coloquei no Facebook. Sim, eu sou da época do Facebook. Uma editora foi lá e falou assim, Raine, que legal esse texto, eu estou indo para Salvador, vamos comer um caranguejo na praia e conversar sobre.
Aí eu lanço o primeiro livro com essa editora, que é Heróis Negros. Era o nome de personalidades negras que lutaram contra a escravidão. Aí o livro saiu, aí veio a pandemia, só que aí o pessoal estava em casa, comprou o livro, foi ótimo, pronto. E aí depois eu começo a brincar com livros de coletânea e livros infantis, porque eu entendi que escrever para os maiores é legal, mas e as crianças? Quais são as referências que essas crianças têm enquanto herói, enquanto rei, enquanto rainha? E eu não estou desmerecendo a Disney, que eu acho muito legal, né? Nem ter uma sereia negra, uma sereia branca. Não é sobre isso, porque eu tive rainhas reais, né? Eu estou falando de uma África que antes da colonização tinha ouro em excesso. Eu estou falando de uma história ao qual, de acordo com o cristianismo, Maria esconde Jesus no Egito. E o Egito era rico. Eu estou falando dentro desse processo. E aí eu começo a trazer histórias de literaturas infantis. E aí essa história do ouro é para mostrar esse processo de riqueza que existia por conta de que as crianças precisam conhecer o que é riqueza, o que é ouro. E por que a Europa vai para a África? Era porque a África era pobre? Jamais. Né? E também compreender que esse processo de apagamento histórico está relacionado a isso. A mídia só mostra da África aquilo que ela quer. Se você perguntar para um aluno de sexto ano, que ele tem hoje 11 ou 10 anos, fale da África. Pro, ebola, fome, doença. Porque é a visão que ele tem enquanto mídia, né? Enquanto a mídia mostra para ele. E aí eu venho nessa brincadeira, aí agora é meu novo livro, mas não viu, mas não viu, meu filhinho, é esse aqui. Para quem conhece Salvador, né? Eu sou uma pessoa soteropolitana. E aí eu falo do bairro de Itapuã, que é o bairro que eu vou nascer ali, criar e entender. Itapuã foi um quilombo, foi uma aldeia de pescadores. Itapuã tem as ganhadeiras de Itapuã, que são mulheres que lavavam suas roupas na Lagoa do Abaeté. E por que essas mulheres lavavam roupa? Porque os maridos pescavam e tinham que vender os peixes. Mas eles bebiam tanto que não conseguiam vender. Então elas lavavam a roupa, pegavam os peixes crus, fritavam e ia mercar. Então, mercar é dizer, olha o peixe, olha. Aí elas iam entregar a roupa e fazia com que as mulheres brancas das casas da praia comprassem o peixe. Virou um samba. Então, virou um grupo de samba chamado As Ganhadeiras, que também saiu na escola de samba da Viradouro e que ganhou como enredo, né? Então, aí vai contar sobre a história do meu bairro, que também tem um bloco Malê de Balé, que é um bloco afro. E aí essa história fala das curiosidades do meu bairro, de uma história fictícia. Mas é para que os meninos do meu bairro entendam o quão importante é Itapuã para a história da Bahia e para a história do Brasil. Então a literatura antirracista, ela tem que ser afetiva. Eu não posso só falar, João sofreu racismo na escola porque a gente já sabe disso, a gente é adulto. A criança ela precisa viver o afeto. E aí eu também tenho esse aqui, que é Davi, que fala do menino negro, com cabelo black, que tinha uma avó que dizia que ele era rei. E ele pergunta, mas eu sou rei, vovó? Sim, Davi, você é o rei da vovó. E ele chama os amiguinhos da rua para ouvir essa história. A gente precisa resgatar isso para nossas crianças. Sim. O mundo já é muito ruim, todos os dias, né? Se tem medo de ter filho, por conta da ruindade da sociedade. E quem é que tem medo de ter filho? As nossas. São as nossas que têm medo. Porque eu preciso trabalhar para deixar ele com alguém, e nem sempre eu tenho esse alguém. Então é esse processo dessa literatura que eu defendo, a literatura do afeto, que traga perspectiva de vitória positiva para as nossas crianças pretas. Ai, mas só quem vai ler são todas. Porque quando uma criança branca lê uma história e entende o que é cabelo black, na escola ele não vai rir do colega que tem um cabelo diferente do dele. Quando a criança lê que a avó de Davi também é uma senhora negra, que a pele dela brilha de noite e brilha no sol, ele vai dizer, ai, sua avó brilha mesmo, como eu vi na história, porque ele viu na porta da escola a avó indo buscar Davi. Então, essas histórias reais, mas que a gente convive. Então, entender o processo da literatura é trazer essa liberdade. A liberdade da porta que se abre para poder sentar, a liberdade de oferecer para o outro um pouco de afeto, um abraço, um cuidado. E esse movimento de afeto pode até parecer negativo, mas a gente já vivia dentro dos processos das senzalas. Outras mulheres pretas criaram filhos de outras pretas a partir do navio tombeiro. Várias.
Quantas mulheres morrem tendo seus filhos na senzala, que comiam pouco, elas comiam às vezes uma vez no dia. E elas morriam na hora do parto. E outra mulher cuidava. Então, é esse movimento, né? Mulheres se uniam para fazer caixa. E aí, caixa é a gente juntar 100 mil, 100 seu, 100 seu, 100 mil, 400. Comprou uma coisa, já te ajudou. Pronto. Esse movimento de caixa, que vai gerar caixa econômica e tal, vai acontecer dentro das senzalas. Mas como essas mulheres tinham acesso ao dinheiro? Nem toda escravizada trabalhava na fazenda. Às vezes, ela era escrava de ganho. Então, elas tinham acesso de sair para mercar. Né? O empreendedorismo preto, ele não começa agora, na moda das redes sociais. Eu sou empreendedora, começa bem antes. E o dia 14 de maio de 1888, ele nos traz o empreendedorismo como sobrevivência. Porque se o mercado não me quer enquanto trabalhadora, e eu não quero trabalhar na casa grande de novo, porque eu já vim de lá, eu vou ter que fazer alguma coisa para vender. Mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Então eu vou chamar minha vizinha, que vou chamar outra vizinha. E a outra vizinha, eu não vou chamar ela, porque ela vai olhar nossas crianças. Quando a gente subir, a gente vai dar um trocado para ela, para fortalecer ela. E amanhã ela já entrou no negócio que ela tem para poder contribuir. Então ela já fica com as crianças, já contribuiu para vender. A gente formou uma cooperativa de mulheres pretas. Então, nós entendemos sobre o que é empreender, nós entendemos como economizar, nós sabemos, sua mãe sabe, sua avó também sabe, assim, certeza. Fale, Tati. E lembrando que a questão de fazer contas e do letramento, enfim, era um dos nossos. Negros sabiam fazer contas, sabiam ler e escrever e ensinavam as mulheres brancas que os maridos Ou morriam. iam, enfim, eram esses pretos que tinham valor. Porque primeiro, a gente no começo tinha que dizer que não sabia ler para poder sobreviver, tinha que ser né? Mas depois, quando havia necessidade, às vezes falar que sabia ou que tinha acesso ao conhecimento, nos salvavam também. Então, todo o movimento desses quase 400 anos, a gente tinha que ser rápido para entender como é que eu vou sobreviver aqui. Eu vou falar que sei, eu vou falar que não sei, ou eu vou me fingir. Então, era muito louco psicologicamente. Eu estou falando de saúde mental. Então, você imagine todos os dias você assistir seu pai tomando várias chibatadas no meio da fazenda e não poder fazer nada. Então, era todos os dias uma situação diferenciada dentro desse processo historiográfico. Mas as nossas mulheres, a partir do dia 14, elas tiveram que se virar. E aí, Jaime, você só fala nas mulheres. Porque às vezes o homem tinha fuga no alcoolismo. Às vezes o homem era preso pela vadiagem. Às vezes o homem era marginalizado. E aí marginal não é ser ladrão, é ser criado à margem dessa sociedade que nos colocaram. Eu não pedi, mas eu fui colocada nessa sociedade. Então, esse processo todo te diz por que hoje vivemos essa falsa liberdade. Mas não desistimos. Não desistimos. O instinto de sobrevivência tá sempre aí. É mais forte. Tá sempre aí. Tem que ser, viu? E nós éramos educados, nós não éramos um povo que não tinha educação como a história traz, né? Porque a história traz que todo escravizado era analfabeto, não sabia fazer voo, trabalhadeiros. E acho que é também essa questão, eu faço terapia. Que bom. Eu tava falando muito com a minha psicóloga sobre essa questão de carinho mesmo. Porque tem muita, principalmente nós, mulheres negras, a gente é taxada como a forte, a guerreira. Eu falo, e a gente não tem direito de chorar. Para começo de conversa, minha filha, a guerreira é Xirra, que eu nem falei isso é. Xirra é guerreira. E eu sempre converso isso nas minhas sessões, porque, eu não posso chorar. Eu falo, por que você não pode chorar? E aí a gente vê que muitas vezes eu vejo da minha mãe, da minha avó, que não tinha o hábito de chorar, porque tem que ser forte, tem que continuar a vida que segue. E eu tô tentando trazer, por exemplo, quebrar esse ciclo comigo, de começar a ser um pouco mais carinhosa, de me intrigar, de entender, acolher, que era na minha família mesmo, é aquela questão, a gente só vai se abraçar no seu aniversário. Tá bom, na abraça não entendeu? Nada de prestações. E eu vejo que é muito isso de famílias que eu vejo com meus amigos também, que eu tenho outras pessoas negras ao redor, graças a Deus. E todo mundo fala comigo que a família sempre foi, assim, uma coisa mais distante, não é tão próxima, não tem esse carinho. E hoje em dia eu vejo que eu, com minhas primas, com meus primos, a gente tá tentando quebrar esse ciclo. Por exemplo, minha prima tem um filho agora que chama Paulo Rei. A gente cria ele como esse da Beba. Eu super identifiquei ele. A gente tá tentando criar ele dessa maneira, dele ter a autoestima dele desde criança. Bem autônomo. E a gente tá quebrando ciclos. Vamos ser carinhosos sim, vamos demonstrar que a gente
pode ser frágil também um pouco, a gente pode sentar e chorar, a gente pode falar de outras coisas, a não ser só o racismo. E eu tô tentando quebrar esse ciclo, e eu Esse pra mim, Antes convert. não tínhamos É. antes de nós, elas não tinham tempo. Então, não é que não gostavam, não é que não choravam, mas não tinham tempo para parar, para acolher e, né, enfim, para explicar o que era sentimento, que elas estavam num momento de sobrevivência. E outra questão, assim, ó, eu vou falar enquanto nordestina. No Nordeste, às vezes, o carinho está relacionado quando eu recebo você na minha casa e eu faço uma mesa bem farta e você vai comer. Você entendeu? E minha mãe tá falando a você que gostou de você. Ela fez, não, coma, sente aqui, meninas. Nananã. São doutoras. E vai ali, né? É professora, é jornalista. Você sente isso quando você é formada. Porque ela não conseguiu, porque não deu tempo, porque ela precisava sobreviver, ajudar a vizinha, que o marido foi embora, que o marido batia. Então, assim, não sabia acolher nesse de dizer eu te amo. Mas sabia invadir, correr na casa da vizinha e arrastar a criança para poder salvar. Sabia pegar o que tinha de pouquinho e compartilhar com a outra que tinha menos que ela. Então, existiam outras formas desse cuidado. Você entende? Porque parece que não. Mas essa sua movimentação familiar é aquilombamento, é ancestralidade. É você entender o recado que os seus ancestrais deixaram. E você quebra o ciclo para dizer, bom dia, minha mãe, eu te amo. Ela vai dizer também. Ela pode usar a primeira vez, mas ela vai acabar saindo. Não tô entendendo. Você tá querendo, eu faço com meus alunos essa brincadeira, né? Ligue para alguém que você ama e diga que aí a mãe. João, você fez o quê? Vou ligar para a coordenadora. Não, mãe, é só para dizer que te amo. Porque não fala. Então, precisa se falar para quebrar. E é devagar. É um passo de cada vez. Porque a gente caminhou bastante. A gente não pode negar que do dia 13 de 88 lá, naquele dia, a gente tava todo mundo. E você imagina a cena agora, no Brasil todo, as fazendas todas, saindo um monte de gente andando. Muita gente voltou para as fazendas para bater e dizer assim, ó, ai, senhor, eu quero ficar aqui, que pelo menos aqui tem uma comidinha. Porque aqui só quem me bate é o senhor. E lá fora é a polícia, é a população branca, não tem emprego, eu tô com fome, com criança. Muita gente voltou. A história não conta isso. Mas não voltou porque gostava, voltou porque não tinha. E o não ter, e o não ter é muito feio. Então, assim, a gente tem uma história nossa e uma história que contaram para nós. Por isso que a gente está nesse movimento. Então, esse espaço da comissão, organizado por vocês, é maravilhoso, porque é onde a gente tem voz. A gente precisa abrir os microfones para que nós possamos falar de nós. E não só do racismo, mas a gente pode falar de outros movimentos, de culinária, de movimentação. Traga as mais velhas para falar dessa construção. Porque para sentar aí, alguém precisou segurar a porta, botar a porta, fazer a parede, você entende? Para que a casa ficasse pronta. Então a gente precisa dialogar com esse pessoal para poder formar essa sociedade aí, nesse caminho que você me perguntou, um pouquinho melhor. Deus, é isso. A gente tá encerrando, então, aqui a nossa conversa. Eu queria saber se vocês têm alguma mensagem que vocês queiram deixar para os mais novos que estão vindo aí. Essa geração, né? Boa vontade. A mensagem é essa: abram a porta para quem vocês possam abrir a porta. Convidem mais pessoas, porque nós fazemos isso. Aonde nós temos, né, andamos em coletivo. Nunca estamos sozinhas. Por quê? Porque a minha porta e o meu acesso vai dar a outras pessoas. E eu sempre ouvi isso, né? Você, lá atrás, antes de conhecer a Jaime, eu já escutava. Quando eu construí o Instituto Madu, eu nunca fui a um evento sozinha. Você sempre vai a eventos e você leva toda a equipe, porque toda a equipe faz com que o nome do Madu seja forte. E se eu entrei por essa porta, eu tenho que mostrar que toda a minha equipe, desde aqui a pessoa que me ajuda no café, a que atende, ela também tem direito a estar nesse espaço quando o Madu ganha um prêmio, quando o Madu é convidado, quando a Tatiana está sentada em algum lugar, eu tenho pessoas que me auxiliaram para que eu estivesse nesse lugar. Então, todas as vezes em que eu nunca estou só. Sempre estou com alguém. Hoje, estou com Jaime. Jaime vai em algum lugar, leva a Tatiana e leva mais uma.
E quando vamos em lugares, nunca estamos sozinhos, porque aquele lugar não tá essa cadeira aqui tem mais 10 pessoas atrás de mim. Atrás de Jaime tem mais 10 pessoas. Fora Ao lado, Fora a mãe e pai, viu? Que eu sinto. para a mãe e caminho. E ao lado, a gente fala assim, atrás, não quer dizer que as pessoas estão atrás, mas elas estão sendo representadas por nós duas hoje. Uhum. Então, é sobre isso. Seguindo a fala de Tati, eu acho que a minha frase de vida é bom é não ser só. E aí, fazendo um recorte ainda da literatura, eu tenho esse material aqui, que é um livro que diz De Novo Não. É de um coletivo que eu crio, né, eu idealizo na pandemia. Eu moro num prédio lá em Salvador, e aí as meninas, na pandemia, pra minha casa, me contaram um monte de babado das coisas da casa que eu não vou contar aqui. Calma, meninas, eu não assisti. Não. E eu falei, meu Deus, como assim vocês passam por isso tudo aí? Eu não tenho condição, não. E eu, sabe o que eu tava fazendo na pandemia, gente? Indo no pagode clandestino que eu encontrava. Eu amo samba, mulher. Eu ainda vou, nem sei, viu? Eu, mais do que as minhas ancestrais, gostavam de um samba, porque eu amo samba. E eu canto como se eu estivesse sofrendo, viu? Eu canto assim, eu boto na mão pra cima, pronto. E aí, quando eu vi aquelas histórias todas ali na minha sala, que eu já tirava as cadeiras, sentava no chão, eu tava bebendo vinho, eu tava rindo pra trás, que nem rico. Eu falei, não, peraí, vamos escrever? A menina, não, como é que eu vou escrever? Sou dona de casa, eu não tenho nem dinheiro. Pronto. Fiz o tal da caixa, juntei o dinheiro, fiz o livro, que é De Novo Não, e lancei na Bienal do ano passado, no Rio de Janeiro. E levei elas para o Rio de Janeiro, viu? Porque eu sou dessas, eu sou babado mesmo. Quando chegou, elas estavam assim, nunca tinham andado de avião. E aí, ficou em hotel, café da manhã pronto. E aqui nesse livro, porque não tem mais, viu? Vendeu tudo. Colocamos o dinheiro no lugar. Mas elas contam histórias que elas não querem viver nunca mais. Então, qual é a minha mensagem? É essa. Bom é não ser só. Porque sozinha eu não consigo. Então, ter gente atrás, do lado, na frente, esse apoio psicológico, esse apoio físico. Eu vim para São Paulo com a mala em sonho. Fez um ano agora. São Paulo é frio. São Paulo tem muitas coisas, mas São Paulo tem muitas portas. E eu tenho feito muitos amigos a partir dessa porta. A Tatiana é um exemplo dessa história. Então, abriu a porta para alguém, consiga uma cadeira para essa pessoa sentar. Porque ela só vai aprender para ensinar para outro alguém. E vai embora. E nunca mais você vai ver aquela pessoa. Mas se abriu a porta, bota para sentar. Se tiver água com gás, eu gosto, viu? Se tiver um samba, eu vou morar lá. Mas é isso. É bom é não ser só. Porque sozinho a gente não consegue. Ninguém é uma ilha. Sim. Obrigado, meninas. Quero agradecer muito vocês, apesar de todos os percalços. Deu certo, deu certo. Eu quero agradecer muito a vocês. E é isso. E até o próximo episódio. Ai, que bom. Assistam, por favor. Sigam a gente nas redes sociais. Madu, Tatiana Costa, Jaime Paixão Preta Oficial, né? Qualquer coisa, essa menina não. É sobre isso. Sigam as nossas redes, vejam como pode ajudar e como abrir portas para outras pessoas.